Olá pessoal, 22 de novembro de 2020, o mês está quase terminando e eu acredito que mais notícias boas venham ainda nesse mês. O assunto então continuará sendo vacinas. Eu vou fazer talvez um resumo das vacinas que estão sendo desenvolvidas contra o coronavírus e as vacinas, dando exemplo das vacinas que estão aqui no Brasil, sendo testadas. Então, o início das vacinas foi com vírus ou micro-organismos atenuados. O que é isso? É um vírus, no caso, a maior parte vírus, que tinha poderia causar uma infecção, mas essa infecção é muito mais branda do que se a pessoa fosse pegar o vírus sem ser atenuado. Depois vieram as vacinas, entre aspas, com vírus desativado. Isso é, um vírus incompetente, ele não consegue se multiplicar no hospedeiro. Depois vieram vacinas adjuvantadas, isto é, vieram como um adjuvante, uma outra substância ou um outro elemento capaz de aumentar a resposta do nosso sistema imunológico. E essas vacinas geralmente são baseadas em DNAs. Então essas vacinas adjuvantadas, elas elicitam, elas produzem uma resposta imunológica robusta. E por fim, talvez de forma mais sexy, são as vacinas baseadas em RNA. As vacinas baseadas em RNA são sexys porque isso é um conceito para ser provado. O que é? Existiu uma teoria que agora na prática foi comprovada. Como é que elas funcionam? Elas ensinam nossas células de defesa que determinada partícula de um vírus, de um micro-organismo, faz mal para nós, é nociva. E as nossas células, ao entrarem em contato com essa partícula, elas vão produzir defesas e o que se mostra de forma robusta contra esse micro-organismo, no caso, coronavírus. Vamos transpor agora, nesse cenário, o que acontece no Brasil e as perspectivas. No momento, 4 vacinas estão sendo testadas no Brasil. Aqui já teve resultado, quer dizer, resultado parcial, que já terminou o recrutamento também, então é a análise de segmento de vigilância desses voluntários, que é a vacina da Pfizer, baseada em RNA. Então foi um conceito de prova que mostra-se, pelo menos no início, muito protetora. É uma notícia boa. Depois, nós temos, com resultado provavelmente parcial, saindo nesse mês, a de Oxford. A de Oxford, então, é uma vacina adjuvantada, isto é, ela tem um adjuvante para aumentar a resposta imunológica baseada em DNA. E como eu falei, o recrutamento já terminou também no Brasil e provavelmente ainda no final do mês a gente terá os primeiros resultados. Depois nós temos 2 vacinas que ainda estão recrutando participantes no Brasil. A Sinovac, que é a vacina chinesa, ela é com vírus defeituoso, isto é, um vírus inativo, não consegue se replicar, multiplicar no organismo humano. Essa vacina, então, ela está ainda em fase final de recrutamento e provavelmente em dezembro a gente terá os resultados parciais. E por fim, uma 4ª vacina que ainda está em recrutamento ativo, que é a vacina da Janssen. Essa vacina da Janssen também é baseada em DNA, então ela usam como adjuvante uma capa de vírus, de adenovírus, e essa vacina, essa dessas 4, é a única que não precisa de reforço, ela é dada em dose única. O que vai variar nessas vacinas? O que elas têm em comum? Todas elas protegerão contra o coronavírus. Talvez umas mais, outras menos. Isto é,
protegerão de uma forma mais grave da infecção, da doença. E a gente, talvez, o que possa ser diferente é qual é o grau de proteção que elas vão fornecer, isto é, qual é o percentual de pessoas que realmente estarão protegidas. E também, qual vai ser o tempo da duração da proteção? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Não sabemos. Aliás, infelizmente não sabemos diversas coisas sobre essa infecção, porque ela ainda não completou 1 ano de vida. Então, somente o segmento de indivíduos que tiveram a infecção ativa e foram recuperados, e o segmento daqueles voluntários, dos participantes de pesquisa, que estão sendo estudados e que o segmento vai nos dizer qual será a intensidade da proteção, quanto tempo ela protegerá. Enquanto isso, pessoal, a gente tem que, por enquanto, se proteger. Essa é a maior arma contra as novas infecções. E se tudo der certo, talvez ainda no final do primeiro trimestre de 2021, a gente tenha uma vacina disponível à disposição entre nós. Até a próxima, pessoal.